Evangelho, domingo da solenidade da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: é em Belém, na Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou, em segredo, os magos e perguntou e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a grande manifestação de Jesus como Rei de todos os povos, como Rei de todas as nações. Essa solenidade, nela a Santa Liturgia nos oferece o Evangelho de São Mateus, que narra o cumprimento das profecias da chegada do grande rei e o reconhecimento do grande rei por parte desses magos do Oriente, que são de origem pagã, mas que reconhecem o nascimento daquele que será o soberano, que de Israel reinará sobre todos os povos. E eles vêm, como vai escrever São Mateus, a adorar e prestar este ato de submissão àquele que eles reconhecem como ungido de Deus, ou vindo da parte de Deus, com a sabedoria que vem do alto, para governar com a autoridade divina. Ao chegarem em Jerusalém, guiados muito provavelmente pela profecia feita por Balaão, contida no livro de Números, cumprem as palavras que Isaías havia proclamado em sua profecia na primeira leitura de hoje, a respeito das nações que virão diante do grande rei que nascerá. Trarão presentes e o reconhecerão em seu poder e autoridade divina. Oferecerão o ouro e o incenso, respectivamente. Também o profeta Miqueias é citado na primeira parte do Evangelho sobre o nascimento do menino e o poder e a missão que esse menino cumprirá com a bênção de Deus. Um reino de paz e de misericórdia será estabelecido por ele. Essa parte os reis do Oriente não poderiam conhecer, senão vindo
até Israel. Mas ali encontram a hostilidade de Herodes, que tenta roubar-lhes a fé que trouxeram. Mas eis que o Senhor se levanta e a estrela que viram agora passa a conduzi-los, de maneira que toda a hostilidade, perigo e maldade que estavam pairando não impedissem que eles não apenas conhecessem a palavra profética que o Senhor entregou a Israel, mas que pudessem ser guiados ao cumprimento daquilo para qual Deus os chamou, o ato de adoração, de amor e submissão ao Rei dos Reis. O Santo Padre, o Papa Leão Magno, vai escrever no quinto século para nós essa belíssima homilia sobre o dia de hoje. Tendo a misericordiosa providência de Deus decidido vir nos últimos tempos em socorro do mundo perdido, determinou salvar todos os povos em Cristo. Esses povos formam a incontável descendência outrora prometida ao Santo Patriarca Abraão. Descendência gerada não segundo a carne, mas pela fecundidade da fé, e por isso comparada à multidão das estrelas do céu, para que o Pai de todos os povos esperasse uma posteridade celeste e não terrena. Ou seja, não derivada da carne, mas derivada da bênção de Deus. Entrem, pois, todos os povos, entrem na família dos patriarcas e recebam os filhos da promessa, a bênção da descendência de Abraão, a quem renunciaram os filhos segundo a carne. Que todos os povos representados pelos três magos adorem o Criador do Universo e Deus não seja conhecido apenas na Judeia, mas no mundo inteiro, a fim de que por toda parte o seu nome seja grande em Israel. Portanto, amados filhos, instruídos nos mistérios da graça divina, celebremos com alegria espiritual o dia das nossas primícias e do primeiro chamado dos povos pagãos à fé, o dia da Epifania do Senhor, dando graças ao Deus misericordioso que, conforme diz o apóstolo, nos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no seu reino, no reino de seu amado Filho. Pois como anunciou Isaías para nós, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E ainda, referindo-se a eles, o mesmo profeta diz ao Senhor: nações que não vos conheciam, vos invocarão, e povos que antes vos ignoravam, acorrerão à vossa presença. Esse dia Abraão viu e alegrou-se, vai dizer o Senhor no Evangelho de João, ao saber que seus filhos, segundo a fé, seriam abençoados na sua descendência, que é Cristo, e ao prever que por sua fé seria Pai de todos os povos, e deu glória a Deus, plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu, como escreve o apóstolo São Paulo. Esse dia também Davi cantou nos Salmos, como ouvimos hoje: nações que criastes virão adorar, Senhor, e louvar o vosso santo nome. E ainda, o Senhor fez conhecer a salvação e as nações a sua justiça. Como sabemos, amados irmãos, tudo isso se realizou quando os três magos, chamados de seu longínquo país, foram conduzidos por uma estrela para irem conhecer e adorar o Rei do céu e da terra. O serviço prestado por essa estrela nos convida a imitar sua obediência, isto é, servir com todas as forças essa graça que nos chama todos para Cristo. Animados por esse desejo, amados filhos, deveis empenhar-vos em ser úteis uns aos outros, para que no reino de Deus, onde se entra graças à integridade da fé e às boas obras, resplandeçais como filhos da luz. Com essas palavras, São Leão Magno, o Santo Padre,
nos introduz na grande celebração do dia de hoje, chamando-nos a cumprirmos o mesmo papel dos magos do Oriente, ou seja, a anunciarmos o Messias e Rei dos Reis que encontramos e que se torna Rei de todas as nações, que esse grande encontro possa agora ser manifestado sobre a vida daqueles que foram iluminados pela fé. Que nós sejamos, na vida de nossos irmãos e irmãs, anunciadores da grande manifestação de Deus. Que nós possamos testemunhar a vida de Deus presente entre nós, a todos os povos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus e São José, e pela intercessão de São Leão Magno. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.